Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por cada pecado, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Volume 11, trecho 10, 8 de março de 1912. O que significa vítima? Esta manhã o Padre Gil ofereceu-se vítima a Nosso Senhor, e eu estava pedindo e oferecendo para que eu aceitasse. E meu amável Jesus me disse: minha filha, eu aceito de bom grado, diga-lhe que sua vida não será mais a sua, mas a minha, aliás, escolho vítima de minha vida oculta. Minha vida oculta foi vítima de todo o interior do homem, assim que deu satisfação pelos pensamentos, desejos, tendências, afetos maus. Porque a vida de Jesus foi totalmente contrária, né? À vida do homem, que é entregue às suas paixões e vícios, né? De vontade humana. E Jesus viveu, né, a sua vida divina, humana, mas divina. Portanto, dando ao Pai toda a satisfação, a reparação, né, de toda a desordem humana, né, a qual sua vida oculta santificou, né, divinizou todos os atos humanos da criatura. E assim nós, oferecendo-nos a Ele como vítima, né, oferecendo, aceitando com gratidão tudo aquilo que nos acontece, né, repetimos a sua vida, né, como ele diz, já não é mais a sua, mas a minha vida, né, aqui, que sua vida não será mais a sua, mas a minha. Aliás, escolho vítima da minha vida oculta. Na nossa pequenez, na nossa simplicidade, tornamos-nos, né, essas imagens e semelhanças de Jesus, nos oferecendo como vítima a Ele, né, como reparação, né, aos pecados, às ofensas daqueles que estão, né, nessa desordem, nessa vida de pecado, nessa vida errada. Assim, sendo Ele em nós, né, a viver em nós por meio da vida divina, né, Deus Pai recebe e acolhe, né, como ele diz, aceito de bom grado, porque assim sendo, né, está livre de toda a mancha de interesse, de vontade humana. Mas uma vez divinizado, né, por Jesus, né, torna-se esse ato divino, né, amor verdadeiro, correspondência, né, verdadeira, né, a qual damos a Ele o amor dele mesmo, né, aceitamos tudo por amor a Ele. Tudo, continuando, né, tudo que o homem faz exteriormente não é outra coisa que o desabafo do seu interior. E se tanto mal se vê no exterior, o que será do interior? Assim muito me custou refazer o interior do homem. Basta dizer que nisso empreguei a prolixidade de 30 anos. O meu pensamento, o bater do meu coração, o respiro, os desejos, estavam sempre dedicados a correr para o pensamento, o bater do coração, o respiro, o desejo do homem, para repará-los, para santificá-los e para dar satisfação por eles.
É assim como no escolho, é assim como o escolho. A ele vítima para este ponto de minha vida oculta. Então eu quero todo o seu interior unido comigo e oferecido a mim para me dar satisfação pelo interior malvado das outras criaturas. Amamos e aceitamos tudo que nos acontece, né? Por amor a Deus, né? Para ser, né, essa vítima, essa reparação, né? Unido a Ele. Por aqueles, né, que não amam, né? Como aquela oração, né? Por aqueles que não amam, não creem, não adoram, não esperam. E até aqui eu lembro que há um trecho que vai dizer, né? A comparação, a pergunta que Luísa fez sobre a criação e a redenção. Né? Qual seria maior? Né? E qual Jesus responde que a redenção é maior que a criação. Né? O fato de Deus ter se encarnado para vir remir, salvar o homem, é maior do que o criar. E de fato é bem mais trabalhoso. Né? Aqui levando por uma realidade miserável, né? Pequena, na minha profissão, né? Em que ao fazer um bolo, né, de aniversário, é melhor fazer o bolo do que ter que consertar um outro que estava estragado, né, que foi danificado. Né? É o que Jesus diz, a redenção é maior que a criação, mediante o grande trabalho. Mas mais trabalho ainda é retornar, né, fazer com que retorne essa criação à sua ordem, ao propósito para o qual foram criados. Né? Isso é ainda mais trabalhoso. Né? Até ele diz que é o maior de todos os milagres. Né? Fazer com que a criatura viva a vontade divina, na divina vontade. Até aqui ele diz, né, que empregou 30 anos da sua vida oculta, né, apenas em divinizar os atos humanos, né, apenas em preparar, né, essa realidade para a criatura, para a humanidade, né, a fim de viver também a humanidade como ele viveu, né, fazendo tudo santamente, divinamente, né, extirpando o pecado, né, da sua vida, né, o mal, a vontade humana, né, extirpando a vontade humana rebelde do cotidiano das suas vidas, né, e fazendo tudo em âmbito, em uma realidade divina. Então é o que ele vai dizer, né, esse é o maior de todos os milagres, cujo na redenção, né, ele gastou 3 anos na evangelização, na sua vida pública, né, que era para trazer, para concluir, né, o feito dele, né, na redenção. Então 30 anos trabalhando, né, divinizando os atos humanos e 3 anos na pregação do Evangelho, né, na redenção da pobre criatura. A qual ele vai dizer, o meu pensamento, o bater do meu coração, o respiro, os desejos estavam sempre dedicados a correr para o pensamento, o bater do coração, o respiro, o desejo do homem para repará-los, para santificá-los e para dar satisfação por eles. É assim como eu escolho a ele vítima para este ponto da minha vida oculta. Assim ele se referia àquele sacerdote, né, aqui. Mas na pessoa do sacerdote, todos nós, né, ao Padre G, ele diz no começo aqui, mas na pessoa dele, a cada um de nós, né, que se trata de repetirmos a vida de Jesus, né, de unirmos a ele, nos fundirmos a ele, para dar, né, a satisfação ao Pai. Né, em que ele continua, então eu quero todo o seu interior unido comigo e oferecido a mim, para me dar satisfação pelo interior malvado das obras das outras criaturas, né, que é para dar satisfação, né, das obras más das outras criaturas, né, que desconhecendo por ignorância, por má vontade, não buscam a Deus, não quer saber de Deus. E muito a propósito, o escolho para isto, pois sendo ele sacerdote, conhece mais que os demais o interior das almas, a lama, a podridão que há dentro delas. E por isso pode conhecer melhor quanto me custou este meu estado de vítima,
no qual quero que tome parte, e não só ele, mas também os demais que ele conhece e trata. Aqui, ó, todos nós, né? Não só o sacerdote, mas também os demais. Aqueles que conhecem a realidade, né? A tristeza, o drama que vive a criatura humana, né? Mergulhada em si mesma, na sua vontade, os sofrimentos, né? Que sobrecaem sobre ela. Então, unamos-nos a Jesus, né? Na sua missão, né? De redenção, antes, né? Mas agora, em sua missão de santificação, né? De santificar as criaturas através dos nossos atos divinos, né? Através aqui do nosso estado de vítima, a qual a vontade divina vem a querer, né? Tomar de nós assim o que ela desejar, né? E não há sacrifício maior, não há estado de vítima maior, como foi dito, né? Do que dar a nossa vontade humana para Deus, né? É o martírio dos martírios, o sacrifício dos sacrifícios. É o que Nossa Senhora nos ensinou, né? Lá está nos ensinando nos 31 dias com Maria, né? A prova, o teste que ela passou, né? O maior de todas, o dar sua vontade a Deus, né? Pode ser muito fácil, como ela diz, dar a sua vontade, né? Por um dia, 2 dias ou um breve momento, né? Mas o que seria isso, né? Toda a vida, né? Qual martírio maior, né? Dar a nossa vontade a Deus por toda a vida, pelo resto da nossa vida, né? Podemos dizer aqui. E aqui voltando, ele vai falar, né? Que chama o sacerdote, né? Até de propósito, né? Aqui escolho para isto, pois sendo ele sacerdote, conhece mais que as demais, mais que os demais, o interior das almas, a lama, a podridão que há dentro deles, né? Por conta do do ofício, né, de ouvir as confissões, né, o sacramento da penitência. Mas sabemos também que a partir do batismo, através do batismo, todos nós somos, né, sacerdotes, reis e profetas. Portanto, todos chamados a anunciar, né, a falar, a cantar as maravilhas de Deus, né? Então também cabe a nós aderirmos a este ensinamento, esse conselho, né, essa ordem que Deus está dando, né, a esse sacerdote, né, que também a cada um de nós, que uma vez unidos, né, convivendo, né, nessa busca das coisas de Deus e conhecemos, vemos, né, diariamente a realidade em que se encontra o mundo, né, a fome que se está das coisas de Deus, né, do amor de Deus, a carência, né, que a humanidade se encontra, né, ao passo que busca a felicidade em tudo quanto é canto, em tudo quanto é lugar, né, e não em Deus, não nas coisas de Deus, né, pelo contrário, né, tem aversão às coisas de Deus, horror, né, e aqui ressaltando, né, o chamado de Jesus para todos nós, no qual quero que tome parte, não só ele, não só o sacerdote, mas também os demais que ele conhece e trata, né? Os demais que o padre atende, né, conhece e conversa, né, a respeito da realidade, né, e trata com eles, né, que tomem parte também, né, a essa missão, a essa vida divina, né. Minha filha, diga-lhe que lhe faço uma grande graça, aceitando-o como vítima, porque fazer-se vítima não é outra coisa que um segundo batismo, mas sim, mais que o batismo, porque se trata de ressurgir em minha própria vida, né? É fazer repetir, né, aqui a vida de Jesus. E devendo a vítima viver comigo e de mim, me é necessário lavar de toda mancha, dando-lhe um novo batismo e reafirmá-la na graça para poder admiti-la a viver comigo. Assim que, de agora em diante, tudo que ele faça não dirá que é coisa sua, senão minha. Assim que se reza, se fala, se obra, dirá que são coisas minhas, né? É Jesus em quem reza em mim, que fala, que anda, que caminha. É como diz São Paulo, né? Eu vivo, mas já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E continuando, depois disso, parecia que Jesus olhava em torno de mim e lhe disse: Que vês,
ó, Jesus, não estamos sozinhos? E ele, não, há outras pessoas. Eu as atraio em torno de você para tê-las mais estreitas comigo. E você as ama muito? E ele, sim, mas gostaria mais desenvoltas, mais confiantes, mais audazes e mais íntimas comigo, sem nenhum pensamento delas mesmas, né? Mas pensando só em Deus, nas coisas de Deus, porque devem saber que as vítimas não são mais donas delas mesmas. De outra maneira, anulam o estado de vítima, né? Ao pensar em si mesma, ao voltar-se para si, né? Anulam o estado de vítima, ou seja, quebram o vínculo, né, de unidade, de uniformidade com Deus, né, com Jesus. Né? Deixa ele falando sozinho para se entreter com as coisas do mundo. Então é muito grave, né? Ou estamos com ele de verdade ou não estamos. É como ele disse, né? Tem outras pessoas. Né? Ela disse que não vê ninguém. Tem outras pessoas, né, que Jesus atrai a viver isso, a viver essa unidade, essa uniformidade com ele. Mas que ainda, né, não estão, não buscam, não, por algum motivo, por alguma questão humana delas, né, por uma debilidade, uma miséria delas, né, falta ainda, né, de ser mais desenvolto, né, aquilo vai dizer, mais gostaria mais que fossem, né, mais desenvoltas, mais confiantes, mais audazes e mais íntimas comigo, né, sem nenhum pensamento delas mesmas, né? Portanto, o que trava a ação de Deus na vida da pessoa, né, é a própria pessoa, é o voltar-se, é o pensar em si mesmo, né, nas suas preocupações humanas, na sua realidade humana. Mas o que aprendemos já, né, é deixar a nossa vida humana no piloto automático, né, e viver e nos voltarmos para Jesus, a estar com Ele, né, em silêncio com Ele, né, atentos ao que Ele nos diz, nos ensina, nos está a formar. Né? E se o contrário, nós nos voltamos para a gente, para o nosso eu, é que ele vai dizer porque devem saber que as vítimas não são mais donas delas mesmas. Portanto, a vontade que opera, que vive em mim, não é mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. Né? E de outra maneira anulam o estado de vítima. Né? Se eu não estou, né, fundido a essa vontade de Deus, não reconheço que a vida que eu vivo já não é mais minha, mas a vida de Cristo. Né? Se eu me volto a mim mesmo, eu quebro esse vínculo, essa unidade com Ele, né? Essa fusão é rompida. Continua então, eu tenho um pouco de tosse. Disse-lhe, Jesus, faz-me morrer de tuberculose. Em breve faz-me ir, leva-me contigo. E Jesus, não me faça ver que fica descontente. Não me faça ver que fica descontente, pois assim eu sofro. O fato dela não estar, né, contente, satisfeita com a condição de vítima em que ela se encontra. Né? No caso da enfermidade, ela está passando por graves situações, né, de enfermidade. E por um momento, né, de tosse que ela teve aqui, ansiou, né, partir deste mundo e ir com ele, né, de uma vez para o céu. Mas é o que Jesus vai dizer, né? Não me faça ver que fica descontente, né? Por ela estar descontente com o estado de vítima. Porque assim é ele quem sofre. Ou seja, aqui, mais uma vez, né? Ela se volta. Nesse caso aqui, ela se volta para uma satisfação própria dela. Né? Ela quis ir ao céu. Ela quer se unir a Jesus lá no céu. Né? E abandonar e terminar o seu processo, né? O seu estado de vítima. Mas sabemos também, né, que no livro do céu Jesus vai dizer que é muito, como se diz, é muito mais produtiva a nossa vida,
né? Unidas, fundidas à vontade de Deus, enquanto estamos aqui na prisão da carne, até mesmo porque a vida divina, a santidade divina, né, só é para aqueles que estão aqui em vida, né, que estão aqui ainda na prisão do corpo, porque têm elas ainda a vontade própria, a liberdade para decidir, né, se querem viver na vontade divina, a santidade divina, ou viver à sua maneira, né, à sua vontade própria, né, do seu jeito. E isso só nós temos, né, essa graça, esse dom, porque os santos já estão na vontade de Deus, já estão na bem-aventurança. Portanto, não tem mais vontade, não tem mais livre-arbítrio. Os condenados igualmente, né, estarão no inferno por toda a eternidade, né, bem como lá caíram, lá permanecerão por toda a eternidade. E as almas do purgatório também, né, já não tem mais a liberdade, não tem mais o livre-arbítrio. Estão salvas, né, aguardando o período, né, a essa purificação, que é também o que estamos fazendo aqui ao estudar o livro do céu, a buscar essa santificação já em vida, ainda em vida, através, né, desse dom que Jesus nos deu, da santidade divina, da vida divina, a vida dele em nós. Então as almas no purgatório estão lá aprendendo a amar de verdade a Deus, a romper com toda a impureza de sua vontade, né? Estão lá purificando o amor delas por Deus, né? Porque enquanto há alguma mancha, algum amor próprio, né, elas não têm coragem de ir para Deus. Portanto, não é Deus que as prende lá, é elas que não vão, porque se vê indignas, né, ainda não prontas, não purificadas para contemplar a bem-aventurança, né, a beatitude de Deus, né? Então necessitam elas de nossas orações, né? Que a divina vontade, né, derrame por sobre elas o orvalho benéfico, o entendimento, né, o rompimento, a purificação plena, né, de seu amor por Deus, né, rompendo com todo o amor terreno, né, o apego desordenado, para que possam voar hoje mesmo, né, para junto de Deus, né, contemplar a beatitude de Deus, né, a divindade de Deus. E lá por toda a eternidade, né, gozar da alegria, da glória de Deus. Né, que Deus possa, né, tocar cada um, que Nossa Senhora, né, que continuamente está lá no purgatório, que ela possa, né, chamá-los, né, para junto de Deus, né, venham benditos de meu Pai, né, entre para a glória que lhes preparei, né, Jesus diz. Então, voltando aqui, né, ao estado de vítima de Luísa, né, ao estado, né, em que ela por um momento quis partir, Jesus a dizer, eu sofro, né? Fiquemos aqui, né, como vítimas, como esse sinal de Deus, como esse ponto que a divina vontade pode descer, né, na criatura humana e reinar, né, nela, a fim de por meio dela expandir, né, estender o seu reino a toda criatura, a toda a humanidade, a todos os homens e mulheres de boa vontade, né? Então ele continua: sim, vais morrer de tuberculose, mas ainda falta um pouco. E se não morresses de tuberculose corporal, vais morrer de tuberculose. Ah, não saias da minha vontade, porque a minha vontade será o teu paraíso, antes o paraíso do meu querer, por quantos dias estiverem na terra, outros tantos paraísos te darei no céu. Então aqui o Filho da Divina Vontade, ele já vive o paraíso no céu, né? Ele já é um bem-aventurado em vida, né, na terra, portanto, já ao longo da sua vida, ele já, ao viver também esse paraíso, né, já se purificou, né, vai se purificando, já vivendo o seu purgatório também em terra, né, que se trata também, né, desse estado, esse período de purificação, né, a qual estamos a caminho de tomar posse do pleno dom da divina vontade.
né? E enquanto isso, vamos nos purificando o nosso amor, né? Dando a cada instante, né? A cada sopro, a cada respiro, a cada batida do nosso coração, dando a nossa vontade humana a Deus, né? Entregando, né? A cada instante, né? Os testes que passaremos ao longo da vida, né? A qual foi dito, né? Nossa Senhora teve um teste, né? Pois que era imaculada, né? Não conheceu, não teve a corrupção, né? Em si, o germe de pecado original, né? Já nós, nascidos já com esse germe, né? E ao longo da vida, né? Após a nossa, o crescimento, o nosso desenvolvimento, né? Natural, né? A qual, enquanto crianças, né? Vivíamos, de certo modo, essa santidade, essa inocência, ao passo que íamos crescendo e conhecendo a tristeza do mundo, né? A corrupção no mundo, fomos, né? Cada qual inclinando para uma desordem diferente, né? Ou tantas outras, né? E agora precisamos passar por testes, né? Por testes na divina vontade, né? Para mostrar a Deus, né? A nossa adesão à vontade dele, né? Renunciando a nós mesmos, né? Tomando a nossa cruz e seguindo Jesus e repetindo a vida de Jesus em nós. E Ele quer de nós essa prova, né? Ele quer a participação nossa na, na santificação, na divinização, né? A fusão da nossa vontade, o nosso querer ao querer dele, né? A fim de que já não haja na criatura mais essa duplicidade de vontade, mas uma única vontade, a vontade divina, a vontade de Deus, né? E assim sermos como Ele, sermos a sua imagem e semelhança, sermos esses outros Jesuses na terra, né? Sermos esse sol divino, né? A iluminar, né? Os outros, os demais, né? A levar a palavra da verdade, o conhecimento, a verdade aos outros, mas aos outros que querem saber, que querem conhecer e viver, né? Essa unidade, essa fusão com Jesus, né? Porque muitos de fato não querem, né? Querem as trevas, querem a escuridão, querem permanecer onde estão, né? E não querem ser incomodados, né? Então deixemos estes, né? Aos cuidados, à mão de Deus, né? A qual é Deus é quem salva, não somos nós, né? Somos instrumentos de Deus, sim, mas na salvação, né? Na cura, na libertação da alma, é Deus é quem trabalha, né? É Ele quem conhece o íntimo, mais íntimo do coração daquela pessoa, né? E quais são as intenções e o porquê dela estar naquela condição, né? Então, aquela condição pode ser já um caminho que Deus está trilhando para levar ela a uma decepção tal que ela se volte a Ele, que ela reconheça a Ele, que ela veja o quão terrível, né, é se entregar à sua vontade, né, se entregar à sua vontade humana, né, os quantos mares de tristeza, de abandono, de sofrimento, né, ela traz sobre ela, como vimos, né, nos 31 dias com Maria, né, a cada ato humano forma-se uma noite sobre essa pessoa, né, sobre essa alma, uma noite sem estrelas, uma noite escura, né, a trevas pura, ou seja, ela pode chegar a tal ponto de já viver o inferno na terra, né? Bem como nós, ao aderirmos a Deus, temos essa possibilidade de já viver o paraíso na terra, né? Negando, né, a nós mesmos, né? Não dando atenção à nossa realidade humana, né? Tanto nas coisas boas quanto nas não tão boas, mas em tudo olhando, estamos focados, né, apenas em Deus, no sorriso de Deus, né, em corresponder a Ele, né? De igual forma também aqueles que vão pelo lado contrário, né, já têm a infelicidade de já viver o inferno na terra. E dentro desse inferno, Deus ainda os olha e os chama, né? E eles têm a graça de poder olhar para frente, olhar adiante, né? E ver essa luz, a luz de Deus, que os chama, né? A sair dessas trevas,
Então é por livre e espontânea vontade, né? É na liberdade da criatura. O amor de Deus age na nossa liberdade, que Ele nos deu, né? Dom que Ele nos deu, a qual Ele não violenta, Ele não força, Ele não empurra ninguém, né? Mas quer a total adesão através da liberdade da pessoa. Então, portanto, se ela não o quiser, né? É com dor no coração, mas Ele aceita, né? Que esse filho vai viver longe dele, ou seja, né? Vai viver no inferno, né? Por toda a eternidade. Não por deficiência do amor de Deus, mas porque ela própria escolheu assim viver. Ela quis lá estar. Portanto, a enfermidade, a doença, as situações não tão boas, não são motivos de condenação, pelo contrário, mas de salvação, de libertação, né? Que a nossa vida não é aqui, né? A nossa vida é com Deus, é em Deus, né? Então é não se apegar às coisas baixas, às coisas terrenas, mas nos elevar, né, ao divino, à vida divina. Eu partilhava com uma pessoa, né, protestante, né, em que até um pastor da igreja, a qual muito chateado, né, preocupado com a realidade de seus filhos, a qual um tenta suicídio pela segunda vez, né, e ele me pedindo, né, oração, meu irmão, reza por nós, né, que eu estou numa situação muito difícil, né, na linguagem, né, nossa, né, católica. Estou, né, numa cruz, né, pesada, né, com dificuldade, né, reza por nós. E eu rezei, né. No domingo eu estava até indo para a missa, né, e rezei e pedi a Deus ir lá, Deus, né, respondeu, né. Na própria missa houve uma evocação, né, que era propriamente para esse patamar, né, dos jovens, nessa situação, nessa condição que os jovens encontram, né, que tudo quer morrer, tudo não quer saber de Deus, não acredita em Deus e quer tirar a própria vida porque a vida está terrível, mas está do jeito que está por estar longe de Deus, né? Quer tudo, quer ser tudo, quer o mundo inteiro, né? Mas a Deus não quer. E portanto não tem outro fruto, né? Senão o sofrimento. Né? E então, enfim, aí Jesus me pôs no coração, né? Diante das respostas, né? Na própria missa, me pôs no coração a passagem de Eclesiástico 2, né? Se entrares, meu filho, para o serviço do Senhor, permanece firme, né? E prepara a tua alma para a provação, né? Ele, ao ser um pastor, né? Diante de situações, não é entrar em desespero, né? Não só ele, mas cada um de nós. Não é entrar em desespero, né? Mas é preciso ter essa consciência de que a cruz não é maldição, né? Essas coisas que nos acontecem não é maldição, né? É fruto de desordem nossa, mas não é maldição, é meios que Deus, né, permite para chegarmos a Ele, para nos voltarmos a Ele, para nos correr ainda mais para Ele, né? E não sentar à beira do caminho e ficar se lamentando, chorando, ou até, Deus o livre, querer pensar em tirar a própria vida, né? Então eu passei para ele nessa passagem e veio também a situação de Jó, né? A história de Jó, a qual eles tanto falam, né? Eles não esquecem o livro de Jó por nada, é continuamente falando de Jó, mas também não entendem, não vivem. Quando Deus leva eles a viver a realidade, né, de Jó, eles não aceitam, não acolhem, porque a cruz é maldição, a cruz, né, a cruz foi maldição até o momento que Jesus tocou nela, né? Depois que Jesus a abraçou, lá no momento, né, em que ele sai para a via sacra, né, até o Calvário, em que ele abraça a cruz, né? Até no livro das 24 horas da paixão ele vai falar, né, no fim, ó cruz, deixo-te em meu lugar, parto para o céu, mas deixo-te em meu lugar, tu serás o trono, tu és o trono, né? A cruz é o trono,
dos bem-aventurados, né? É o trono dos bem-aventurados e muito mais ele diz, né? Que me foge aqui agora a memória. Mas muito mais é dito, nossa, é dito muita coisa a respeito da cruz no livro do céu, né? Do quão bom, do quão bem é a cruz na nossa vida. Né? Mas eles não vê, né, a cruz, né, com essa visão, né, divina. Vê a cruz com a visão humana, baixa, terrena, diabólica, né? Qual a cruz é maldição, eu não aceito, eu repreendo, está repreendido isso na minha vida, né? Até Jesus vai dizer, né, que a cruz é o sinal, né, dos que irão para o céu e os que serão condenados, né? Aqueles que vivem a cruz de bom grado são os bem-aventurados, né, que aceitam tudo que acontece, como foi dito, né, lá em Eclesiastes, né? E os que a repelem, os que não querem saber, são os réprobos, os que se opõem à vontade de Deus. Né? Pedro, quando disse a Jesus, né, quando Jesus falava, né, que iria morrer, Pedro disse, Pedro, Senhor, que isso não te aconteça. E Jesus respondeu, né, afasta de mim, Satanás, pois não pensa as coisas de Deus, mas as coisas humanas, né, é vontade humana tua, Pedro, para de falar borracha, né? Então é aceitar a vontade de Deus. Jesus aceitou a vontade de Deus, né? Esteve lá no horto agonizando por 3 horas. Né? Outro, né, em sua vontade humana, tinha saído correndo de lá, nem lá teria ido. Né? Vontade humana, amor próprio, querer salvar-se a própria vida. Mas não somos nós que nos salvamos, é Deus é quem age, é Deus é quem salva. Então Jesus aceitou a vontade de Deus. Que ele diz, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou livremente. Então esse aceitar aquilo que nos acontece é depois de vivermos a justiça. Jesus foi em silêncio, se entregou em silêncio. Não ficou argumentando com ele se estava certo ou estava errado. Não, ele já tinha falado tudo que tinha de falar. Quando o apresentaram, né, lá no pretório, ele disse, né, falei aberto às multidões. Né, pergunte a eles sabem o que eu disse. Então não precisa mais questionar. A gente fala, a gente aconselha uma vez. Né? E ainda assim, se Deus puser no nosso coração, do contrário, ficamos em silêncio. Porque também as criaturas conhecem a verdade, né? Sabem onde encontrá-la. Né? Cabe a cada um, né, a vontade, a boa vontade de ir até ela e buscar, né? E pôr em prática na sua vida. Então falamos à criatura aquilo que Deus, né, puser no nosso coração. Caso não nada ponha, ficamos em silêncio. E ficamos, né, quietos com Deus, dando atenção a Deus, voltados para Deus. Na vida, na divina vontade é assim. Né? Jesus vivia assim, conversava com todos, deu a orientação, o ensinamento a todos. Né? Mas ao passo que se vê que a criatura não quer, né, e não busca, deixa ela. Né? É Deus quem vai, né? É o Espírito Santo quem vai agir, que vai tocar, que vai infundir nela ali aquela luz, né? Aquele flash, né, para ela buscar. Né? E que também ficará na sua liberdade. Então, no que diz respeito à criatura, tudo já foi dado. Né? Agora cabe à criatura dar a Deus. E por isso ele traz a nós agora o dom de se viver na divina vontade, a fim de sermos para Deus, né? E não mais para as criaturas. Né? Estarmos voltados para Deus, em amar a Ele, em corresponder a Ele. Né? E as criaturas deixamos-nas a Deus. Né? Aqueles que quiserem, né? Opa, vamos caminhar junto, vamos seguir em frente, vamos conhecer junto, né, as maravilhas e cantar as maravilhas de Deus. Né? O mundo está desabando a nossa cabeça, mas louvado seja Deus. Né? Então as preocupações humanas deixamos de lado, deixamos para trás.
né? E ocupemos-nos das coisas de Deus. Ocupemos-nos de viver a vida divina de Deus, né? Desenvolver a divina vontade em nós. Né? Vamos morrer, Jesus diz aqui, né? Você vai morrer, né? Sim, vais morrer de tuberculose, mas ainda falta um pouco, né? Não é agora, é depois. Ninguém vai antes da hora, ainda não é chegada a minha hora, né? Jesus disse aqui não, mas não é agora, falta um pouco. E se não morreres de tuberculose corporal, vais morrer de tuberculose, né? Então, independente, né, de uma coisa ou outra, vai morrer. Já está, né, definido, né, na vontade de Deus que será desta enfermidade que vai se morrer. Então, paciência, espera. Igual ele vai dizer, não saias da minha vontade. É a vontade de Deus, então seja assim feita. Seja feita a vontade de Deus. Porque a minha vontade será o teu paraíso. Só somos felizes, de fato, quando estamos na vontade, vivendo a vontade de Deus, né? Independente do que seja, né? Eu estou com uma grave enfermidade, então é a vontade de Deus. Sim, se está aí, é a vontade de Deus, né? Não cai uma só folha da árvore sem que Deus saiba, sem que Deus queira, né? Ele está atento a tudo, né? Tudo. Ele vê, ele é onisciente, onipresente, né? Então, antes o paraíso do meu querer, né? Não saias nunca da minha vontade, porque a minha vontade será o teu paraíso. Antes o paraíso do meu querer, por quantos dias estiverem na terra, né? Ainda que dure muito tempo ainda essa enfermidade, essa situação, qual desse meu amigo lá, né, que o filho está, né, dando trabalho para eles, né, que dure essa situação ainda, às vezes necessita-se passar por uma situação dessa por anos, né? Certas enfermidades, certas situações vão há anos, né? Se estende por anos, né? Por qual propósito? Se não outro, para que Deus salve, Deus quer salvar todos. Deus não quer deixar ninguém para trás, né? Somos criaturas de Deus, filhos amados de Deus e, portanto, nascidos dele, né? Células desse membro, desse corpo místico de Deus, né? Somos um pedacinho dele, né? E ele quer de volta, quer, né, que voltemos a ele, que permanecemos a ele, né? Os acidentes, né, ocorridos ao longo da nossa vida são meios para nos manter ou para nos levar até ele, ainda que não compreendamos, né? Mas com os ensinamentos da divina vontade que ele tem nos dado agora através do livro do céu, compreendemos, né, perfeitamente, ao passo que estudamos, né, de fato e colocamos em prática na nossa vida, né? E ele a nos formar, né, nos informar, né, de toda a sua vontade, a realidade da sua vontade, né, para que com consciência vivamos essa vida divina, né, e em tudo demos graça, em tudo demos graças a Ele, né, por sua imensa glória, por seu infinito amor, né, a cada uma das criaturas, né, independente dessa ou daquela situação que humanamente naquele momento a pessoa esteja vivendo, né? Tudo é amor de Deus e amor divino, não amor humano, um amor divino, né? Outros tantos paraísos te darei no céu, né? E após viver toda essa situação na terra, né, e com a esperança, com o coração em Deus, vivendo, aceitando a vontade de Deus, né, outros tantos paraísos teremos no céu, né? Lá está a nossa coroa, lá está a felicidade, né? Lá está a vida é abundância, a vida plena, a vida eterna, né? Então, enquanto na terra vivemos, né, a,
o sofrimento, né? Assemelhamos-nos a Jesus no sofrimento, né? Jesus desceu do céu e veio para podermos assemelharmos a Ele através do sofrimento, né? Então, enquanto na terra a nossa glória é a cruz, né? Enquanto no céu os bem-aventurados a glória é a felicidade, a paz, o amor pleno, enquanto aqui na terra a nossa glória é a cruz de Cristo, o assemelharmos a Ele, o sermos esse outro Cristo crucificado, né? E enquanto a vontade de Deus, assim o seja, seja feita a vontade de Deus, né? Dado o momento, né? Jesus tira Luísa desse estado de vítima e leva ela a essa vida de santidade divina, né? Mas não deixa de continuar, né? No estado de vítima. Não deixa de continuar a ser essa contínua morte e ressurreição, a qual morremos a cada momento, a cada circunstância, a cada segundo, a cada piscar, a cada instante, para a nossa vontade humana e conscientemente darmos vida à santidade divina, à vida divina em nós, a Jesus crescer em nós, desenvolver em nós, a alcançarmos essa idade de Cristo, né? Essa idade dos 33 anos, né? Do Cristo glorioso, né? Livres da vontade humana, né? Livres da obstinação, né? Da vontade humana rebelde. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat, fiat, fiat.